E aí, bora mergulhar num verdadeiro dossiê sobre São Paulo, a cidade que é praticamente um país dentro do Brasil. Prepare-se, porque a gente vai descobrir juntos o que tem por baixo de tanto concreto. Olha, para começar, essa frase aqui já diz tudo, né? A gente não está falando de um lugar comum, é um universo. E é exatamente esse universo que vamos desvendar hoje, camada por camada. Então, vamos começar pela superfície, pela fama que a cidade tem. Aquela imagem de monstro de pedra, de um lugar duro, acelerado, a famosa Terra da Garoa, que, ironicamente, quase não tem mais garoa. Essa é a primeira impressão, mas é só o começo da história. Porque, olha, estar em São Paulo é um bombardeio para os sentidos. É um barulho que simplesmente não para. 24 horas por dia. São os helicópteros cortando o céu, as buzinas que são a trilha sonora oficial. Mas aí, no meio desse caos todo, vem aquele cheiro de café passado na hora. E você percebe uma diversidade de gente, de comida, de cultura, que é simplesmente inacreditável. Ok, agora a gente começa a descascar essa cebola de verdade para entender o que tá por baixo. Essa mentalidade do paulistano, sabe? Essa coisa de ter um orgulho quase teimoso e uma vontade de fazer acontecer, isso não surgiu do nada, não. Foi forjado em momentos bem específicos da história. E o principal momento foi a Revolução de 32. Pensa só, em 3 meses, São Paulo peitou o governo federal, virou praticamente um país independente e, mesmo perdendo a guerra no campo de batalha, ganhou no campo político, forçando a criação de uma nova Constituição para o Brasil. O obelisco do Ibirapuera está lá até hoje para lembrar disso. É um símbolo desse orgulho, dessa cicatriz que virou medalha. E essa ambição toda não era só na política, era principalmente na indústria. Para ter uma ideia do tamanho da coisa, o império de um homem só, Francesco Matarazzo, se fosse um país, seria a 5ª maior economia da América do Sul. É um negócio que a gente mal consegue imaginar. Ou seja, o resumo da ópera é esse. A São Paulo que a gente vê hoje foi construída por esses barões da indústria. Caras como Matarazzo literalmente trocaram as casinhas de barro por uma floresta de chaminés. Eles não só mudaram a paisagem, eles moldaram o DNA da cidade. Beleza, já vimos a história que está nos livros, mas e a história que está escondida? Vamos descer mais um nível, porque São Paulo tem segredos, e muitos deles estão literalmente debaixo dos nossos pés. Cara, esse dado aqui é bizarro. Mais de 300 rios e córregos correm invisíveis debaixo do asfalto. O famoso Vale do Anhangabaú, por exemplo, adivinha? Tem o rio Anhangabaú passando ali por baixo. Por isso que quando a cidade alaga, não é só a chuva não, são esses rios fantasmas tentando respirar, querendo voltar para casa. E não são só rios que se escondem por aqui. Tem histórias humanas também. E que histórias! A de Dona Yayá parece um filme de terror gótico. Uma herdeira rica, dada como louca, que viveu presa por 40 anos dentro do próprio casarão, em pleno bairro do Bexiga. Hoje o lugar é um centro cultural, mas, dizem, a energia pesada da história dela continua por lá. Ok, a gente já cavou a história, já achou os segredos. E as pessoas? Como é que vive o paulistano? Existe um tipo de código, umas regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que todo mundo segue. E claro, isso alimenta algumas boas rivalidades. E olha, nada define melhor esse código do que isso aqui. Claro que é uma brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Levar pizza a sério é quase uma religião por aqui. Vai pedir ketchup numa pizzaria tradicional para ver o que acontece. Os olhares podem ser fatais. E se tem uma coisa que grita São Paulo, é esse fato. A maior frota de helicópteros do mundo. É o retrato perfeito dos extremos da cidade. Enquanto milhões ficam parados no trânsito lá embaixo, o céu vira uma avenida expressa para uma minoria. E claro, né? Não dava para falar de São Paulo sem falar daquela rivalidade clássica com o Rio de Janeiro. É a eterna briga do biscoito contra a bolacha, do trabalho contra a praia, do estressado contra o malandro, do meu anasalado contra o S chiado. É a disputa do motor contra o cartão postal do Brasil. Tá, a gente já falou de concreto, de história, de grana, de treta, mas e a alma da cidade? Depois de descascar tudo isso, onde que a gente encontra o verdadeiro coração de São Paulo? A resposta talvez seja mais simples do que parece. Não está nos prédios. Então, para quem quer sentir essa alma na pele, se liga nesse roteirinho rápido. Ir para Paulista no domingo, quando ela vira um parque gigante a céu aberto, dar um pulo no Mercadão e encarar aquele sanduíche de mortadela absurdo, e para quem gosta de algo diferente, descer até a Cripta da Sé, um lugar gótico e silencioso que fica bem embaixo da muvuca do centro. Mas olha, de tudo isso, a dica mais valiosa, o segredo para entender São Paulo de verdade é esse aqui. É o ritual da padoca.
Chegar numa padaria qualquer, ir direto pro balcão e pedir um pão na chapa e um pingado. E comer ali, em pé, vendo o movimento. Isso é mais São Paulo do que qualquer museu. É aqui que o coração da cidade pulsa de verdade. E para fechar, fica a provocação. A pergunta que, no fim das contas, talvez defina o Brasil inteiro. Quem é que carrega esse país nas costas? É o terno cinza de São Paulo ou é o chinelo de praia do Rio? A reflexão fica aí.